sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém, irmãos? Irmãos, vamos sentar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. E a pergunta, que eu quero assim trazer para nós, para nossas vidas, aleluia, é: se você já pediu uma bênção ao Senhor neste dia, você já pediu, já conversou com Deus, pedindo? Geralmente ou normalmente, a gente pede uma bênção, a gente pede bênção ao Senhor, aleluia, porque isso é bom, isso é maravilhoso. Nosso Deus, Ele está sempre, com os braços abertos para nos abençoar, aleluias. Mas a palavra do Senhor, queridos irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele chama Abrão, e Deus fala com Abrão, para Abrão sair do meio da sua parentela. A gente observa que Deus, Ele fala que sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A gente observa, na parte B do versículo 2, que Deus, Ele fala: e abençoarei, aleluias, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A gente vê, irmãos, nessa palavra, louvado seja Deus, que Deus fala com Abraão, e também, nós temos que trazer para nossas vidas qual o valor maior é ter ou ser. Eu comecei falando de algo assim muito bom, muito maravilhoso, de pedir a Deus, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é uma fonte inesgotável, Ele sempre tem bênção para abençoar. Mas Deus, quando Ele chamou Abraão, a Bíblia diz que Deus coloca Abraão em uma posição de não, o que Deus fala não é ele ter, mas Deus transforma Abraão, aleluias, em um ser. Você é não ter e sim ser. Ou seja, Deus pega Abraão, aleluias, porque no normal a gente pede ao Senhor, mas a gente vê que Deus, quando Ele chama Abraão, Deus fala a Abraão que não era somente ele ter, mas Abraão, ele era. Deus pega Abraão, aleluias, e coloca Abraão em uma posição que agora Abraão não só tinha, mas Abraão agora ele era uma bênção, aleluia. Deus coloca ele nessa posição. Deus chega para Abraão e Deus chega e fala, aleluia, que ia colocar ele: farei de ti uma grande nação, aleluias. E ele diz na parte B do versículo 2: e tu serás uma bênção. Ele agora, Deus pega Abraão, Deus tira Abraão, irmãos, aleluias, de uma terra, da terra ali dos seus pais, da cidade, ali do seu pai, da casa dos seus pais. Mas foi necessário, primeiro a gente observa que foi necessário Abrão sair da terra dos seus pais, do meio da sua parentela. Deus tira ele daquele meio ali, que a gente sabe que o meio aonde Abrão vivia, os parentes de Abrão, aleluia, já eram pessoas idólatras, pessoas que não serviam, ao Deus dos céus e da terra. E Deus chama ele, aleluia, para que ele saísse dali. E Deus agora ia fazer dele uma bênção, aleluia. Deus chega e fala para ele: e de você eu vou abençoar a todos que te abençoarem, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoam, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando eu comecei falando, trazendo essa palavra para nós, queridos irmãos, e nós temos que entender isso,
que Abrão, e tudo começa aqui. Ainda não existia Israel, né? Porque Israel a gente sabe que veio do neto de Abrão, né? Jacó, que mais tarde virou Israel. Ainda não existia a lei, né? Que a gente sabe a lei, pelo menos para o povo de Israel. Por quê? Porque a lei só vem depois de muito tempo, né? Através de Moisés. Mas a gente vê que é um começo, um grande recomeço, aonde Deus chama um homem que sai de uma terra estranha, de uma terra onde as pessoas, né, serviam a outros deuses, e Deus fala com Abrão, queria colocar ele em uma posição essa, aleluias, que Deus não só fala com ele, dele ter bênção, mas Deus fala com ele que iria transformar ele em uma bênção, não só bênção para Abrão, mas que Abrão iria abençoar, aleluias, todo o povo da terra. É diferente quando você pede uma bênção para você, e nós temos que entender, sim, nós vamos continuar pedindo bênção a Deus, mas nós temos que pensar também, aleluia, como Deus fez com Abraão, não é somente ter, mas nós temos que ser, não somente ter para nós, mas ser bênção para outras pessoas. Foi isso que aconteceu com Abrão. A Bíblia diz, irmãos, aleluias, que Deus tira Abrão ali da terra, de perto dos seus pais, de junto dos seus pais. Era necessário, ele tinha que sair de lá, para que, louvado seja Deus, para que Deus viesse, aleluia, colocar ele em uma posição que através dele, através de Abrão, Deus diz, e farei de ti uma grande nação. O começo de uma grande nação. Um homem que era conhecido como pai da fé. Um homem, aleluia, que era conhecido como o primeiro patriarca. Um homem que era conhecido, que quando se fala, aleluia, sobre o Deus de Jacó e o Deus de Isaac, a gente começa dizendo o Deus de Abraão, porque ele foi o pai, aleluia, de Isaac e avô de Israel, de Jacó. A gente entende, irmãos, que a gente faz parte também dessa bênção. A gente faz parte disso que Deus, dessa promessa que Deus fez aqui com Abrão. Você faz parte dessa promessa. Eu faço parte dessa promessa. Por quê? Porque nós somos filhos de Abrão. Nós somos filhos de Abraão. Quando Deus chamou Abrão, aleluia, e Deus faz uma aliança com Abrão, e a gente observa aqui nessa palavra, irmãos, que, aleluia, não foi Abraão que chamou Deus, mas a Bíblia diz que foi Deus que chamou Abrão. Mas por que Deus chamou Abrão? A gente tem que entender que ele era uma pessoa diferente. A gente tem que entender, irmãos, aleluia, que ele foi um destaque no meio da sua casa, no meio de toda a parentela. Por quê? Porque Deus viu Abrão. Talvez você pode estar em alguma posição, e Deus vai olhar e vai te ver. Talvez você pense, né, que Deus não está te vendo. Talvez você pense que a sua oração Deus não está ouvindo. Mas eu quero dizer para você, Deus está te vendo e Deus está ouvindo a sua oração. Aleluia. Por quê? Porque você é bênção, não só bênção para ti, mas você é bênção e tem que ser bênção também para outras pessoas. Não só, aleluia, bênção para você, mas você tem que ser bênção para outra pessoa. A Bíblia diz que Deus, quando chamou Abrão, aleluia, e Deus pega Abrão nesse momento, irmãos, louvado seja Deus, e Deus muda a história de Abrão. Quando Abrão sai da terra dele, quando Abrão sai da sua parentela, ou seja, do meio da sua parentela, e Deus leva ele, observe que Deus chega para ele e fala, saia da casa de teu pai, louvado seja Deus, para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, ele não sabia para onde é que ele ia. Às vezes a gente quer ir para onde a gente quer. Muitas vezes a gente quer, a gente apresenta ao Senhor, a gente observa que lá na frente, quando houve ali, né, um problema com os pastores de Abrão e os pastores de Ló, a Bíblia diz, aleluia, que Abrão, né, chama Ló e mostra ali as duas terras. Uma terra bonita, toda verde, verdinha, aparentemente, aos olhos de Ló era uma terra bonita. E Abrão, né, o Abraão, chega para Ló. Naquele momento ali, um homem muito sábio. Por quê? Porque ele viu que começou, né, o problema ali com os pastores. Ele era um homem muito rico. Deus, quando chamou Abrão, Deus mudou a história de Abrão. Por quê? Porque quando Deus chama a pessoa, Deus muda a história da pessoa.
Basta somente a pessoa se colocar na posição, obedecer aquilo que verdadeiramente Deus quer, aleluia, que faça. A gente observa, irmãos, que ser bênção implica em amar Deus, né? Aleluia, fazer a vontade do Senhor e estar na posição do Senhor. Então a gente observa que Abraão chega para Ló e mostra as campinas, as terras verdejantes, tudo verdinho, tudo bonito. Mas Abrão, irmãos, aleluia, né? Ele chega naquele momento ali para Ló, e ele manda Ló escolher. Ló naquele momento, irmãos, aleluia, ele não teria direito de escolher nada. Porque quando Deus falou com Abrão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, Deus falou com Abrão, aleluia, que era para sair do meio da sua parentela. Mas porque ele foi atrás, ele era parente. Ele não foi chamado. Ou talvez até fosse por Abraão. Mas quando Deus falou com Abrão para ele sair do meio da sua parentela, da terra, aleluia, Deus primeiro fala, saia da sua terra, do meio da sua parentela, e eu te mostrarei, louvado seja Deus, para onde é que você vai. Quando a pessoa está na dispensação de Deus, não é como a pessoa quer, mas é como Deus quer. Quando está na posição do Senhor, quando se entrega ao Senhor, talvez a gente veja uma terra bonita, talvez a gente veja um bairro bonito, talvez a gente veja um lugar bonito, aleluias, mas muitas vezes a gente fica enganado com a boniteza. A Bíblia diz que a boniteza que Ló estava vendo era Sodoma e Gomorra. Aos olhos de Ló, eram terras bonitas, irmãos. Mas a visão que Abraão estava vendo era nada. Abraão não estava vendo nada, porque ele só via o deserto. Ele não via casa, ele não via árvore, ele não via rio, ele não via nada. Mas a bênção era com Abrão. Aonde Abrão fosse, as bênçãos do Senhor era com ele, irmãos. A Bíblia nos mostra, queridos e queridas, que o homem, a mulher de Deus, aonde ele vai, aonde ele está, as bênçãos do Senhor também está com ele. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Potifar não queria que José saísse da tua casa. Por quê? Porque quando José morava na casa de Potifar, aleluias, as coisas, né, na casa de Potifar era diferente. Por quê? Porque José era um homem abençoado, louvado seja Deus. Observe que aonde você chega, na casa onde você chega, na feira, em qualquer lugar, quando você encosta para comprar, aleluias, perceba o seguinte, que aquele lugar, aquele ambiente, você sente a presença de Deus, aleluias. Por quê? Porque você é de Deus. A gente pega também essa palavra. Observe, queridos irmãos, que quando Deus falou com Abraão, Deus disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, aleluias. E ele fala na parte B, do versículo de número 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não falou com Abraão, em ti serão benditas, lá na frente vai ter uma nação com o nome de Israel, e só ela vai ser abençoada. Não, mas Deus fala, em ti, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. E se você é filho de Abraão, você pode abrir a sua boca e dizer, glória a Deus, eu sirvo a esse Deus maravilhoso, aleluia. Não é ter somente, mas ser. Não é somente ter. A Bíblia diz que na vida de Abraão não era somente ter. Deus não falou com ele, você vai ter. Mas Deus falou, você vai ser. É totalmente diferente. Deus falou com Abraão, você vai ser. Você vai ser uma bênção. Você vai abençoar. Eu vou estar fazendo de você, Abraão, uma fonte para abençoar todas as famílias da terra, irmãos. Deus pega Abraão, sai da terra dele, daquele meio aonde ele não podia estar. A promessa do Senhor na vida de Abraão, primeiro, ele tinha que sair. Tem pessoas que não conseguem sair. Tem pessoas que às vezes Deus manda sair, mas não saem. Tem situação que a gente tem que sair para ganhar. E tem vezes que a gente não quer sair. A gente quer estar no conforto. A gente quer estar no meio da nossa parentela. Às vezes Deus quer que a gente saia. E às vezes a gente quer ficar. Porque a gente quer tudo fácil. Mas a Bíblia diz que Abrão, ele obedeceu. Ele saiu. Não era para ele ter levado Ló.
mas Ló foi. Observe que quando aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, você só vai ouvir falar de Ló depois, quando ele sai de Sodoma e Gomorra. Observe que ele foi levado. Ele perdeu todos os bens, todas as suas fazendas, porque Ló ele foi levado como prisioneiro também com aqueles reis. Abraão vai, luta, guerreia. Abraão traz, resgata ele. Mas depois, quando acontece, lá na frente, quando acontece a destruição de Sodoma e Gomorra, você vai ver, falando de Ló, quando ele sai, mostra, né, aquele fato que aconteceu ali com as filhas. Mas depois você não vai ver mais falar nada de Ló, porque ele não foi mais parte junto de Abraão. A Bíblia fala de Abraão, a promessa de Deus foi com Abraão, não foi com Ló. Muitas vezes o que Deus tem é com você, não é com outra pessoa. Tem coisas que Deus quer dar para você, não é para outras pessoas. Tem situação que Deus quer te abençoar, às vezes Deus te abençoa e não abençoa o outro. Porque a Bíblia diz que Ele é Deus, Ele dá o que Ele quer, Ele faz o que Ele quer, Ele dá vida, Ele mata, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano. Muitas vezes a pessoa pode ficar diante de você, porque fulano é abençoado e eu não sou. Pergunte a Deus que Ele vai lhe falar. Mas a Bíblia diz, aleluias, que enquanto Ló estava ao lado de Abrão, ele era abençoado. Mas quando ele saiu do lado de Abrão, ele perde tudo. Ele saiu, ele perdeu tudo. Enquanto José estava na casa de Potifar, Potifar era abençoado. José foi jogado no calabouço. Os prisioneiros que estavam lá, irmãos, foram abençoados com José. Mas quando José é levado para estar ao lado, aleluia, do rei do Egito, todo o Egito foi abençoado. Por quê? Porque a bênção do Senhor acompanhou José. Quando você é crente, quando você é filho, filha do Deus Altíssimo, e você crê nessa promessa, você é abençoado, você é abençoada, aleluia. Muitas vezes a gente reclama com tudo, mas você é uma bênção, por quê? Porque você é filho de Abraão. E todos que são filhos de Abraão são abençoados. Não abra sua boca para murmurar. Não abra sua boca, não, para isso não. Por quê? Porque você é uma bênção. O que Deus, o Espírito Santo, aleluia, mandou trazer para a igreja nessa noite. Era trazer para a igreja, meu irmão, minha irmã, você é uma bênção. Aleluias. Por quê? Porque Deus tem te abençoado e Deus vai te abençoar mais. A Bíblia diz que quando Abraão olhou, viu de um lado, aleluia, observe que Abraão não era cego. Ele viu que lá do lado de Sodoma e Gomorra era tudo verdinho, era tudo bonitinho, e quando ele olhou para o outro lado, não tinha nada, mas ele sabia, ele entendeu que Deus falou com ele, aleluia. Quando Deus chamou Abrão, ele entendeu a mensagem. Nós temos que entender a mensagem. Quando Deus falar com você, você é uma bênção, você tem que dizer amém, eu sou uma bênção na presença de Deus, porque Deus está me falando isso. E Ló seguiu aquilo que ele viu mais bonito. Ele viu tudo bonito. Ele viu aquilo que estava nos seus olhos. Ele foi ambicioso. Porque Abrão chega para ele, escolha, Ló. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolha. Irmãos, se Abrão fosse para Sodoma e Gomorra, a história seria outra. Para onde Abrão fosse, as bênçãos do Senhor seria com ele. Aonde você for, as bênçãos de Deus serão na sua vida. Enquanto você estiver na terra, você será uma bênção. Ah, mas com Deus lhe chamar, você vai estar na fonte, você vai estar com ele, você vai estar com Jesus. Então, para você o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas Abrão deixou ele escolher. Mas Abrão seguiu o quê? O deserto. E você vai ver na Bíblia o que Deus fez na vida de Abrão no deserto. Ah, mas se ele fosse para Sodoma e Gomorra, irmãos, as bênçãos seguiam Abraão para onde ele fosse. Porque Deus fez uma promessa para ele. Irmãos, aleluias, Deus tem promessa para mim, Deus tem promessa para você. Aleluia. Nós fizemos uma aliança com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você fez uma aliança com Jesus. Deus tem promessa para você, na sua vida. Eu não sei como muitos crentes andam de cabeça baixa, murmurando. Um dia está alegre, outro dia está triste. Um dia está sorrindo, outro dia está com cara feia. Um dia está tratando o irmão bem, outro dia está tratando mal. Por que isso? Você não vai ver Abraão murmurando. Deus pediu Isaac, Abraão ele foi.
entregar Isaac. Ele não murmurou, ele não questionou Deus, mas ele saiu com fé. Quando Deus chegou para ele e falou, aleluias, Abraão, eu quero o seu único filho, Isaac. Ele não questionou Deus. Foi o filho da promessa. Como é que Deus dá o filho, aleluia, e Deus fala com Abraão que, aleluia, aquele filho, através daquele filho, aleluia, viriam, né, muitas nações, e depois Deus pede, mas ele não mudou. A Bíblia diz que quando ele saiu de manhã cedo, preparou a ferramenta, o cutelo, chamou ali os seus servos, chamou o seu filho, Isaac, ensinado, doutrinado, aleluias, no caminho do Senhor, não questionou, seguiu Abraão. Abraão foi, aleluias, naquele momento ali, eu não sei o que ele falou, né, com a sua esposa, mas ele obedeceu o comando de Deus. Ele foi, ele não questionou Deus, ele não murmurou, mas ele foi por quê? Porque Deus tinha uma promessa com ele, irmãos. A Bíblia diz, louvado seja Deus, né, que Isaac foi e seguiu ele. A gente vê na palavra do Senhor, a gente observa, irmãos, aleluias, que tudo que aconteceu com José, mas você não vai ver José em momento nenhum mudando o semblante com Deus, mas José estava ali, sofreu, e depois que ele passou por todo o sofrimento, Deus colocou ele no seu lugar. Talvez você esteja passando por algum problema, mas eu quero dizer para você, Deus vai colocar você no seu lugar, aleluia. A Bíblia diz que quando Deus falou com Abraão, e disse, né, para Abraão, que através dele, todas as famílias seriam abençoadas, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E no versículo 4, depois que Deus dá o comando a Abraão, a Bíblia diz que Abraão ele partiu, como o Senhor lhe tinha dito. Agora observe, e Ló foi com ele. Era parente, mas Deus não puniu Abraão por causa disso não. Ló ele seguiu Abraão, porque Ló também, né, quando o pai de Ló morreu, Abraão cuidou dele, o tio, né, cuidou de Ló, aleluia, como se fosse o seu filho. Mas a gente sabe, irmãos, que tem muitas situações que é necessário, tem situação que é necessário sair, se apartar, seguir. E muitas vezes, para o milagre acontecer, a bênção do Senhor acontecer, louvado seja Deus, a gente tem que seguir em frente. A gente vê muitas situações, já teve muitas situações, da gente enfrentar alguns conflitos de família, e o problema só vir ser resolvido, quando a pessoa sai daquele local. Eu me lembro de uma certa pessoa, um colega meu, um amigo, e sempre acontecia conflito. Uma certa vez o sogro ia matar ele, e quando ele conversou comigo, eu falei, meu irmão, você tem que sair desse lugar, porque não é isso que Deus quer da tua vida. E até hoje ele não esqueceu isso, porque as coisas para ele só veio mudar depois que ele saiu. Às vezes a gente quer ficar, e muitas vezes Deus quer que a gente saia. A Bíblia diz que foi necessário ele sair daquele meio. Por quê? Porque aquele meio não cabia a Abraão. Muitas vezes, irmãos, nós temos que ficar atentos à voz do Senhor. Às vezes a gente chega, aconselha, meu irmão, faça assim, aleluia, ore a Deus, porque Deus vai mandar você fazer isso, faça, obedeça, mas a gente não faz e a gente vai quebrar a cara. Porque às vezes a gente não quer perder para ganhar, e tem vezes que tem que perder para ganhar. Muitas vezes a gente só olha aquilo que Ló estava vendo, mas Abraão não estava vendo nada, porque no deserto não tem construção, não tem nada. Mas aonde ele estava, Deus deu a vitória. Aonde você estiver, Deus vai lhe dar a vitória. Por quê? Porque você é filho de Abraão. Não temas. Você é filho de Abraão. Você é filho do Deus vivo. Você é filho, aleluia, daquele que disse, eu sou o que sou. Ao Deus tremendo, irmãos. Ao Deus que disse, haja e ouve. Esse é o seu Deus, esse é o seu Pai. É Ele que vai lhe dar a vitória. Mas tem situação que a gente tem que parar, ouvir
e obedecer. Muitas vezes aquilo que a gente não quer fazer, a gente diz não é de Deus. Mas aquilo que a gente vê, como Ló viu, que Ló pensou que ia dar certo, não deu certo. Ele ia morrer. E Abraão intercedeu por ele. Porque quando os anjos chegaram dizendo que ia destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Abraão foi interceder por Sodoma e Gomorra. E intercedeu pelo sobrinho. Porque Abraão estava sempre na retaguarda. Mas quando Deus falou com Abraão, era para ele sair do meio da parentela. Ló estava do lado de Abraão, mas depois ele saiu. E Abraão seguiu em frente. Por quê? Porque Deus, o mistério, a promessa do Senhor era com Abraão, não era com Ló. O mistério de Deus é com você. Muitas coisas Deus quer fazer com você. A Bíblia diz que um homem fez a diferença. Elias olhou para o céu e disse, não vai chover. E não choveu. Depois ele voltou e disse, vai chover, e choveu. Deus pega um homem e faz a diferença. A Bíblia diz que quando o povo estava guerreando, lutando, aleluia, ali, Josué estava na guerra. Eu preguei essa semana aqui. Enquanto Moisés estava com os braços para cima, Deus estava dando a vitória. Um homem, Moisés, fez a diferença. Mas quando as mãos, os braços de Moisés descia, o povo perdia a guerra. Mas foi necessário 2 homens levantar as mãos de Moisés. Estavam ali, mas Deus deu o comando a Moisés. Por quê? Porque Deus mostrou para Moisés que Josué tinha que ir com a espada e eles tinham que estar na oração. Então, amados irmãos, a gente tem que entender isso. Deus está olhando para você. Deus está vendo a sua causa. Não precisa mudar. Não precisa mudar o semblante. A Bíblia diz que quando Caim mudou o semblante, Deus percebeu logo. Por que tem mudado o semblante de Caim? Por que você mudou o seu semblante? Eu conheço você. Por que você está assim? Jesus olhou para todos eles e falou, olha, aquele que tiver de fazer, faça. Um de vós aqui é diabo. Então, a gente observa, irmãos, aleluias, que o um faz a diferença. Você faz a diferença. Você é importante para Deus. Ainda que você esteja passando por qualquer situação na sua vida, seja lá o que for, que você esteja passando, acontecendo, lembre-se de uma coisa, que tudo isso é passageiro. Tudo vai passar. Tudo aqui na terra passa. Sofrimento é passageiro. O deserto é passageiro. Abraão foi para o deserto e Deus abençoou ele no deserto. Para onde ele fosse, a bênção era com ele. Por quê? Porque ele era uma bênção. Você é uma bênção. Ele tinha e era. Aleluia. E Deus chamou ele para ele ser. Deus chama você para você ser. E não somente ter, mas você ser. Quando você é, você tem e você abençoa. Quando você tem, é só teu. Mas quando você é uma bênção, você é uma bênção para outras pessoas também. Entende? Quando é para você, é somente para você. Você ter, você tem. Mas se você é, você tem e você abençoa. Por quê? Porque você é bênção e tem que ser. Você tem que ser bênção para outras pessoas. Você tem que abençoar. Por quê? Porque Deus te abençoa. E quando Deus nos abençoa, nós temos que ser bênção. Quando Deus e as pessoas olham para você, tem que ver, aquele irmão é uma bênção. Por que uma bênção? Porque ele me abençoa. Nós fomos chamados e levantados, não somente para ter. Mas Deus chamou Abraão, Deus nos chamou, não foi somente para ter. Quando Deus lhe chamou, é para você ser bênção. Quando Deus chamou você, talvez algumas pessoas olhassem para você e não dessem crédito nenhum. Porque tem gente que até hoje olha para você e não dá crédito nenhum para você. Talvez tem gente que diga que você é um fracasso, que você é um fogo de palha. Mas não ligue para isso. Olhe para o alto. Olhe para Jesus de Nazaré. Olhe para Ele. Não dê lugar a essas pessoas. Não dê, repreenda em nome de Jesus. Você tem que dizer, eu sou uma bênção. Não importa o que dizem de você. Não importa o que pensem de você, mas o que importa é você ler essa palavra. Aleluia, quando Deus falou com Abraão, e a promessa de Deus para Abraão foi, você será.
E você, aleluia, através de você, toda a família da terra será abençoada. De Abraão, aleluia, lá na frente, veio, aleluia, né, os patriarcas, filhos, depois veio reis, vieram juízes, depois veio, aleluia, rei, veio Davi, depois veio da linhagem de Abraão, veio quem? Jesus Cristo. As pessoas chegaram e diziam: Jesus, filho de Abraão, tem misericórdia de mim. Por quê? Veio da linhagem de Abraão, queridos. E nós também. Nós também. Entende? De Abraão. Somos filhos de Abraão. Aleluias. Porque a bênção também que Deus, a promessa do Senhor a Abraão é para mim, é para você. A promessa de Deus é nossa. Não é uma promessa passageira. Não é algo que passou como as festas do mundo. Hoje eles comemoram a morte de João, amanhã passa e depois ficam na ressaca. Não, não é isso. Não é essa visão que Deus tem para nós. Não é as coisas do mundo que cada vez mais o diabo está enganando as pessoas. Não é isso. A promessa de Deus não é as festas, não são as festas do mundo, não. As promessas de Deus não são essas coisas que passam, não. Mas a promessa do Senhor é a eternidade, é a vida eterna. Aleluias. É viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Essa é a promessa. Mas só que não é somente no céu, não, irmãos. A Bíblia diz que as coisas boas também. Eu não estou falando de festa do mundo, não. Mas a Bíblia diz que nós iremos comer o melhor dessa terra. Tem coisas que é lá, mas tem coisas também que são aqui. Quem não quer ser abençoado aqui? As bênçãos do Senhor também, aleluia, são aqui, irmãos. Se a gente chegar e dizer: eu não quero ser abençoado aqui, vai viver na miséria. Porque eu quero. Todos nós queremos isso. Porque Deus tem promessa também aqui e na glória. Eu convido os irmãos para se colocarem em pé. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Feche seus olhos, queridos, queridas. Feche seus olhos. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor que fez os céus e a terra. Estamos gratos a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor tem promessas para nós, porque nós somos abençoados através do nosso pai Abraão, porque, meu Deus, nós lemos essa palavra, e a gente também, Pai, abre a nossa boca a dizer ao Senhor: eis-me aqui. A gente faz parte, a nossa família é abençoada, a nossa casa é abençoada, porque as bênçãos do Senhor, louvado seja Deus, é para todos nós. Nessa noite, meu Pai, eu te peço, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pela tua igreja, pelo teu povo, todos esses, meu Deus, aleluias, aqui nessa noite, que as bênçãos dos céus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, não só para nós, mas para toda a nossa parentela, para a nossa mãe, aleluia, quem tem mãe, para o pai, quem tem pai, para os irmãos, para todos os nossos parentes. Nessa noite, nós te apresentamos, meu Deus, toda a nossa parentela, e pedimos ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, salva toda a nossa parentela, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor visite agora toda a nossa parentela, que todos os planos de Satanás, nessa época, nesse momento agora, porque nessa época, meu Deus, muitos estão tocando fogos, que o Senhor repreenda agora todo acidente de queimadura, em o nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, dessas pessoas, que, meu Pai, irão se embriagar, em nome de Jesus, que o Senhor livre, meu Deus, de cair em uma fogueira, que o Senhor livre, meu Deus, de ser atropelado, que o Senhor livre, meu Deus, de uma bomba, de um foguete. Ó Pai, tem misericórdia, meu Deus, desse povo, meu Pai. A tua palavra diz, meu Senhor, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não veja, não resplandeça a luz do Evangelho. Mas nós, nessa noite, meu Senhor, estamos aqui como igreja, para orar por eles, porque
outrora nós estávamos também, Senhor, nessa mesma ignorância. Ó, meu Pai, assim como o Senhor teve misericórdia de nós, aleluia, que o Senhor também tenha misericórdia deles, Pai, como foi falado aqui, meu Deus, através da tua filha, da pastora, que esse ano eles estão comemorando, mas no próximo ano eles estarão, muitos deles estarão na tua casa, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas também, meu Deus, nós te pedimos, meu Pai, traz, Senhor, traz os nossos parentes, aleluia. O Senhor, meu Deus, prometeu ali para Abrão, o Senhor falou com ele, sai, porque o Senhor tinha muito mais para dar a ele. O Senhor deu Isaac para ele, aleluia. O Senhor deu Israel para ele. O Senhor, meu Deus, deu uma grande nação, oh, aleluia, um grande povo, oh, grandes nações, e nós estamos aqui, a gente faz parte dessa promessa que o Senhor fez com Abraão, naquele dia, aquela promessa, aleluia, que o Senhor fez com Abraão, e hoje nós estamos aqui, meu Deus, para dizer, para abrir a nossa boca e dizer, aleluia, que a gente também faz parte dessa promessa, que nós queremos o Senhor, aconteça o que acontecer, mas eu te peço, meu Deus, não permita, meu Pai, que nenhum desses venha se afastar do teu caminho. Aconteça o que acontecer, que nenhum desses venha sair da promessa do Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Pai, aleluia, que a gente continue firme e constante na promessa do Senhor, em o nome de Jesus. E a igreja diz amém e graças a Deus, e as palmas louva ao Senhor Jesus Cristo, aleluia.